Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que a nossa meditação venha iluminar o seu entendimento para que você saiba escolher, fazer a escolha certa para a sua vida, definir o seu destino, definir o seu futuro por toda a eternidade. Não é só aqui para apenas alguns aninhos, não. Não. Deus é muito grande, minha amiga e meu caro amigo, para Ele querer nos dar apenas alguns anos de vida. Não, Ele quer nos dar a eternidade. Ele quer que nós vivamos a eternidade com Ele. Eu estava conversando ainda há pouco, falando sobre esse assunto, porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar, o Espírito Santo e o reino de Deus. Porque lá em Apocalipse, Deus fala que Ele vai criar novos céus e nova terra. Novos céus, ainda não entendi. Eu sei que novos céus, os novos céus, o diabo, os anjos que foram lançados já nessa época, eles já estariam lá no inferno, no lago de fogo e enxofre. Então, eles não teriam conhecimento, nem Satanás e os seus anjos, seus demônios, teriam conhecimento do que significa novos céus. Eles não vão ter acesso, de jeito nenhum. Assim como também eles não vão ter acesso ao novo nome de Jesus, que está escrito também, o meu novo nome. E a nova terra? A nova terra diz respeito ao projeto inicial de Deus. Muito legal isso. O projeto inicial de Deus, Ele criou os céus e a terra, tudo era perfeito e tal, e colocou o homem e Adão e Eva no paraíso, para eles darem luz a filhos, para que pudessem habitar a terra e cultivar e cuidar da terra. Mas eles pecaram, então foram expulsos do paraíso. Mas Deus promete novos céus e nova terra. Essa nova terra é para os seus filhos, aqueles que foram gerados por Ele mesmo, não criados. Uma coisa é o que Deus criou. Deus criou Adão à sua imagem e semelhança e criou a Eva de Adão. Mas nos novos céus e na nova terra vão estar os filhos de Deus, os nascidos de Deus, os gerados por Deus, os paridos pelo próprio Deus. Isso mesmo, o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, ele me pariu, me fez uma nova criatura. Desde então, eu já não era mais filho dos meus pais. Já não sou mais a natureza humana, aquela natureza carnal, egoísta, egocêntrica. Não. Uma nova criatura, mas uma criatura nascida de Deus. Jesus fala isso. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Quando eu falo isso, amiga e amigo, não é para ostentar para você, eu nasci de Deus. Não é isso. Eu quero que você tenha consciência
de que ao buscar e receber o Espírito Santo, não é você receber uma entidade dentro de você, não. É você se tornar filha, filho de Deus e poder ter o direito de, em qualquer lugar, em qualquer situação, qualquer hora, qualquer momento, que você disser assim, Pai, meu Pai, lá está o seu Pai, a ouvir a sua filha, o seu filho. Então Deus quer dar essa vida eterna para os seus filhos, os que nascem da água e do Espírito Santo. Foi esse o projeto de Deus quando Jesus veio ao mundo. Veja só, pensa comigo agora, por favor. A Bíblia diz que Jesus, interrogado pelos fariseus, se você quiser acompanhar comigo a leitura, pega a Bíblia aí rapidinho. Lucas capítulo 17 e versículo 20 e 21. Então, Jesus foi interrogado pelos fariseus. Eram judeus que tinham uma filosofia diferenciada dos demais. Então, era fariseu. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Jesus falou muito sobre o reino de Deus. Muito sobre o reino de Deus. E eles estavam querendo saber o que significava o reino de Deus. E perguntaram, quando haverá de vir o reino de Deus? Então Jesus respondeu e disse, o reino de Deus, isso é muito glorioso, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem como um reino que vocês imaginam, que tem lá o rei, né, o imperador e tal, e tem o seu palácio, e as suas casas, e os seus súditos, nada disso. O reino de Deus é um reino espiritual. E porque é espiritual, então ele não tem aparência exterior. Nenhuma aparência exterior. Nenhuma. Mas quem vive no reino de Deus, hoje, quem nasceu, já entrou no reino de Deus, sabe onde está, para onde vai e qual o seu destino final. E essa é a nossa alegria, esse é o nosso prêmio. O prêmio da fé é essa, a alegria da nossa salvação. Então, ele diz, o reino de Deus, Jesus falando, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo ali, ou ei-lo ali, ou aqui, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. É claro, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, é porque você nasceu do Espírito Santo. E nascendo do Espírito Santo, dentro de você se instala naturalmente o reino de Deus. Então ele passa a reinar, Deus passa a reinar dentro de você. E aí é o que Jesus prometeu. Lembra que Jesus disse, aquele que me ama será amado de meu Pai. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, Deus faz-se presente
na vida dela a partir daquele instante. O reino de Deus está dentro dela. O corpo da pessoa se torna o templo de Deus, a morada de Deus, o palácio de Deus, o palácio do Altíssimo se torna o corpo da pessoa que o tem dentro de si. Por isso, minha amiga e meu caro amigo, por isso que vale a pena você sacrificar o seu eu, sua vontade, seus achismos. Você tem que sacrificar tudo. Porque como pode o rei do reino de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, fazer morada numa casa onde já tem outro rei, que é o seu coração, a sua vontade, seus achismos, seu orgulho, sua prepotência, enfim. Deus não pode habitar num coração assim. Um coração magoado, cheio de ressentimentos. Deus não pode. Isso tudo tem que ser removido. O rei está entrando. E o rei quer fazer morada justamente aonde? Na nossa alma, no nosso coração, né? Para ele conduzir a nossa vida de acordo com a vontade dele. Então, há pessoas que dizem assim, eu quero o Espírito Santo, mas eu não queria abrir mão da minha mãe em primeiro lugar. Então não tem jeito. Não tem jeito. Essa pessoa nunca vai conhecer o reino de Deus, nunca. Pessoa que coloca a mãe, o pai, a mulher, o filho, a filha, os irmãos, os filhos, a casa, a sua posição social, o seu nome, a sua reputação. Minha amiga, meu amigo, só pertencem ao reino de Deus aqueles que priorizam, que fazem dele, isto é, do nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro na sua vida. Aí você começa a entender por que o primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. É tudo. É o seu ser por inteiro, para que ele possa, então, fazer morada dentro de você. Então, aí respondo também as perguntas daquelas pessoas que costumam perguntar: poxa, bispo, eu estou na igreja há tantos anos e não recebi o Espírito Santo. Você acha que a igreja é que vai te dar o Espírito Santo? Você acha que é o bispo, é o pastor? Não. Quem permite a entrada do rei do reino de Deus, que é o Senhor Jesus, é cada um de nós. Mas que para ele entrar, nós temos que sair dele. Nós temos que dar lugar para ele. Não há como a pessoa servir a dois senhores, a si mesma e a Deus, a um ou outro. Entendeu, amiga e amigo? Então, a razão do porquê você ainda não recebeu o Espírito Santo ou não entrou no reino de Deus, o reino de Deus não está em você, é porque você não entregou. Você tem muitas questões, muitos questionamentos, você acha muita coisa, e não tem que achar nada. Você tem que aceitar o que está escrito e se entregar. É assim que funciona. Não somos nós quem ditamos as regras, é Deus. Ele, para entrar dentro de você, ele tem que ter a sua permissão perfeita. Você tem que se entregar inteiramente. Você tem que priorizá-lo acima de tudo na sua vida. Tudo! Se não for tudo, você não vai ter nada.
Essa é a realidade. Não tem outra solução. É isso que eu entendo do reino de Deus. Jesus falou para aqueles fariseus religiosos, que queriam saber quando havia de vir o reino de Deus. Jesus disse, olha, o reino de Deus está em vós, quer dizer, está à disposição de vocês. O dia que vocês abrirem o coração, entregarem tudo para o Espírito Santo, então ele vem e faz morada aí, e aí começa o reino de Deus dentro de você. Então, cada pessoa que recebe o Espírito Santo, ou é batizada, em outras palavras, é batizada com o Espírito Santo, ou, em outras palavras, nascida de Deus, nascida do Espírito Santo, cada pessoa que nasce da água e do Espírito Santo, ali está o reino de Deus. Por isso que a pessoa que é selada com o Espírito Santo, ela tem uma qualidade de vida superior a qualquer pessoa desse mundo. Ela pode ser uma pessoa pobre, ela pode ser uma pessoa que vive com um salário humilde, mas ela não é menos feliz do que aquela que tem o Espírito Santo e tem riquezas. Não, são iguais. O reino de Deus está lá, está na pessoa que é pobre. Então, quando a pessoa é pobre ou rica, ela tem o reino de Deus dentro de si, ela tem a vida de qualidade que Deus lhe dá por conta de estar em sintonia com Ele, permanente. Lembra que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas? Você sabe desse versículo, todo mundo sabe. Pois é, mas as pessoas não querem deixar. Normalmente as pessoas não querem deixar a sua casa. Eu quero conquistar a minha casa. Eu quero casar, eu quero meu marido, eu quero a minha esposa, eu quero ter filhos, eu quero ter família, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Tudo isso que você quer, não estou criticando, estou apenas falando, você tem que colocar em segundo plano, porque em primeiro plano tem que ser o Espírito Santo, que é Jesus em espírito. Então, amiga e amigo, o reino de Deus, quando Jesus disse, o reino de Deus não vem com visível aparência ou com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós, quer dizer, está sujeito a cada um de vós. Eu entendo assim. Você que tem que decidir. Você quer que eu reine dentro de você? Você quer que eu seja o seu Senhor e Salvador? Melhor, você quer ser minha filha, meu filho? Então, você tem que negar a si mesmo. Foi o que Jesus fez. Jesus se despiu da sua divindade para fazer a vontade de Deus. Olha só o texto sagrado. Deixa eu ler esse texto que vale a pena você pegá-lo. Se eu não me engano, é Filipenses capítulo 2, que diz assim, olha só, veja só o que diz o texto sagrado com respeito a Jesus. O apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, escreveu isso. Mas o apóstolo Paulo, para ter esse privilégio, esse poder, para ter essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, escrever isso, ele renunciou até o casamento dele. Abriu mão de uma vida de casado só para servir a Deus integralmente, sem compromisso com mulher, com filhos, com nada. Mas ele diz assim, de sorte, versículo 5, Filipenses 2 e 5,
de sorte que haja em vós, Paulo falando para os discípulos, para a igreja em Filipe, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, olha só, Jesus se despindo da divindade, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Quer dizer, de forma de Deus, em forma de Deus, ele se transformou em servo. Antes ele fala, ela sendo em forma de Deus, agora ele toma a forma de servo. E isso aí, você tem que tomar a forma de servo, para que o Espírito Santo possa vir sobre você. Senão, não tem negócio. O jejum de Daniel ajuda você a entender isso. Mas a decisão final é a sua, a palavra final é a sua. Você que tem que decidir, entrega ou não entrega a sua vida por inteiro, sua alma, seu coração, suas vontades, suas cobiças, suas vaidades, tudo. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Quer dizer, de forma de Deus, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Fazendo-se semelhante aos homens. Jesus era um homem como eu sou homem, sujeito a tudo que nós temos de necessidade, sujeito às dores, sofrimentos, e etc. Ele tomou essa forma de servo. E, achado na forma de homem, Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, que era a morte de maldição. A cruz é sinal de maldição. A cruz, os judeus consideram a cruz como maldição. Exatamente. A cruz para os judeus é maldição, porque era esse a ideia dos romanos quando crucificavam as pessoas, para que todo mundo pudesse ver as pessoas crucificadas, nuas, pendurado, nuas. Ali é um maldito, olha, uma pessoa maldita, amaldiçoada. E Jesus tomou a forma de homem para poder ser amaldiçoado lá na cruz. Mas graças a Deus, olha o resultado. Paulo fala, fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vamos repetir aqui uma coisa. Ele estava em forma de Deus. Depois tomou forma de quê? De servo. E aqui na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, versículo 9, também Deus o exaltou soberanamente, sobre tudo. Deus o exaltou sobre tudo. Deus exaltou Jesus sobre tudo. É isso que é o reino de Deus.
quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, Deus está exaltando você, para que o reino dele comece através de você, aí na sua vida. Comece aí dentro de você. Você que tem sido humilhada, você que tem sido, enfim, escravizado por esse mundo podre, nojento, Deus quer exaltá-lo, mas tem um preço. Você tem que ser obediente como foi Jesus. Você tem que tomar forma de serva, de servo. Se você é uma pessoa muito rica, extremamente rica ou podre de rico, seja lá o que for, você tem que tomar a forma de servo. Do contrário, não vai ter o reino de Deus com você. Então Jesus foi exaltado soberanamente. E Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. O nome de Jesus é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, os anjos, arcanjos, querubins, dos que estão na terra e debaixo da terra, o inferno. Os que estão no inferno neste momento. Todo joelho se dobrará, todo joelho se dobra perante o nome do Senhor Jesus Cristo. E você pode fazer até uma experiência, se você tem fé, para mandar o demônio embora em nome de um santo, de um guia, de uma pessoa qualquer. Tente fazer isso. Tente fazer. Não vai acontecer nada. Agora, se você falar em nome de Jesus, você pode ter certeza que o diabo vai sair. É assim que acontece. Para que você seja exaltado por Deus, não é pelo homem, é por Deus. Ele exalta a pessoa, ele exalta aqueles que se humilham perante ele. Não foi isso que Deus falou para o sacerdote Eli? Ele disse, olha, rapaz, eu escolhi você para ser meu sacerdote e todas as suas gerações, mas agora que você me desonrou, saiba, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados, desprezíveis, serão desconsiderados. E é isso que tem acontecido com a maioria das pessoas, infelizmente. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é salvar a todos. Inclusive, o ladrão que estava com Jesus na cruz, um deles, no último momento, se arrependeu e lhe pediu, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus lhe disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, você quer que o reino de Deus, você quer entrar no reino de Deus, ou melhor, você quer que o reino de Deus entre dentro de você? Aqui é isso que Jesus está falando. O reino de Deus está em vós, quer dizer, à disposição de vós. Você que decide aceitá-lo ou não. Não é aceitar assim, eu quero, uma boa ideia, eu quero. Não. Para você tê-lo, você tem que dar. Você tem que dar o seu trono para o Rei Jesus. Como é que vai sentar duas pessoas no trono dele? Você e Jesus. Não dá. Não tem como. Ou ele, ou você. Se você, eu não sei se me faço entender, se você sai do trono do seu coração e entrega para Jesus, pode sentar, Senhor, e pode mandar que eu vou obedecer. Então, o reino de Deus se instala dentro de você. E onde quer que você for, onde quer que você estiver, qualquer hora do dia, da noite, em qualquer lugar, saiba, Deus é com você. E Ele não é só
o seu Deus, mas, sobretudo, é o seu Pai. E você pode invocá-lo a hora que você quiser. Meu Pai. E você, quando invocá-lo, você que o tem, você sabe que ele ouve e que ele responde ao tempo dele, segundo a vontade dele. Entendeu, amiga? Então, o Espírito Santo quer reinar dentro de você. Mas ele só entra dentro de você quando você sair do seu trono, sair do trono do seu coração. Ele tem que ser o Senhor e você tem que ser a serva ou o servo. Se não houver essa entrega, não há como o reino de Deus estar nas pessoas. Entenderam? Deus abençoe a todos. Desculpa, eu procuro dar aquilo que eu tenho. E se não fui claro, eu creio que o Espírito Santo vai fazê-lo entender. Se você é sincero, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai esclarecer para você aquilo que eu não consegui falar. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.